Olá, eu sou Vivi Império, ao meu lado Wagner Império e este é o Pod SP 24/7, o seu podcast de notícias ligado 24 horas por dia, 7 dias da semana, nos acontecimentos da maior cidade do país. E ainda tem notícias do Brasil e do mundo. Fique com a gente. Em São Paulo, o rio Tietê está menos poluído. A Fundação SOS Mata Atlântica identificou que a mancha de sujeira diminuiu esse ano em comparação a 2024. De acordo com o programa Observando os Rios, neste ano a poluição do Tietê diminuiu cerca de 16%, atingindo 174 quilômetros dos cerca de 1.100 quilômetros de extensão do rio. Apesar dessa melhora, o estudo registrou a menor extensão de água boa desde o início das medições. Dos 55 pontos analisados da bacia do rio Tietê, apenas um teve boa qualidade. 62% dos pontos foram considerados de qualidade regular, 27% ruim e 9% péssima. Não houve pontos classificados como ótimos. O Pod SP segue mostrando os 80 anos da ONU e o discurso do presidente Lula em Nova York, que destacou a soberania e a democracia. Criada no pós-Segunda Guerra Mundial, a ONU surgiu para promover o diálogo entre os países membros. Composta pelo Conselho de Segurança, pelo Conselho Econômico e Social e pela Assembleia Geral, a organização tornou-se um mecanismo fundamental para buscar consensos e enfrentar os grandes desafios globais. Aos 80 anos, a instituição que tem 193 países membros e que nasceu para garantir a paz, enfrenta novos desafios. Precisa se reinventar e mostrar que ainda é capaz de oferecer respostas a um planeta em transformação. Conflito armado, crise climática, desigualdades, fome. São muitos os temas que serão debatidos aqui por líderes mundiais. Em 1947, o diplomata brasileiro Oswaldo Aranha foi o escolhido para presidir a Assembleia Geral da ONU. Por tradição, desde 1955, o Brasil abre a Assembleia. Em 2023, 2 décadas depois do seu primeiro discurso na ONU e de volta à presidência do Brasil, Lula participou novamente da Assembleia e defendeu a democracia e o combate à fome. Já em 2024, o líder brasileiro alertou para a escalada de conflitos no mundo, defendeu o multilateralismo como única saída para a crise climática e para a paz mundial e reforçou a necessidade de reformas das instituições de governança global. Neste ano, a expectativa é que o presidente reforce o compromisso do Brasil no combate à fome e às mudanças climáticas, além da defesa da soberania e do multilateralismo. Um momento de mostrar ao mundo as pautas prioritárias do Brasil. Democracia versus autoritarismo. O multilateralismo está diante de nova encruzilhada. A autoridade desta organização está em xeque. Assistimos à consolidação de uma desordem internacional marcada por seguidas concessões à política do poder. Atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais estão se tornando regra. Quando a sociedade internacional vacila na defesa da paz, da soberania e do direito, as consequências são trágicas. Em todo o mundo, forças antidemocráticas tentam subjugar as instituições e sufocar as liberdades. Cultua a violência, exalta a ignorância, atuam como milícias físicas e digitais e cerceiam a imprensa. Sanções dos Estados Unidos. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Faixa de Gaza e Ucrânia. Os atentados terroristas perpetrados pelo Hamas são indefensáveis sob qualquer ângulo. Mas nada,
absolutamente nada justifica o genocídio em curso em Gaza. Quero expressar minha admiração aos judeus que dentro e fora de Israel se opõem a esta punição coletiva. O povo palestino corre o risco de desaparecer. Só sobreviverá como um Estado independente integrado à comunidade internacional. No conflito na Ucrânia, todos já sabemos que não haverá solução militar. O recente encontro no Alasca despertou a esperança de uma saída negociada. É preciso pavimentar caminhos para uma solução realista. A gente faz um rápido intervalo e na volta você vai ver uma entrevista com o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco. Fique com a gente, é o Pod SP 24/7, você ligado nos fatos 24 horas por dia, 7 dias da semana. Até já. O Pod SP 24/7 está de volta mostrando uma entrevista com o secretário de Saúde da cidade de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco. Ele fez aí um balanço da gestão, destacando a ampliação de leitos hospitalares na capital paulista. O secretário também falou sobre a boa avaliação das UPAs pelos paulistanos, destacou as linhas de cuidados desenvolvidas na cidade e no tempo do socorro durante um AVC, por exemplo. Preste atenção na entrevista realizada nos estúdios da Secretaria de Saúde da cidade de São Paulo. O Pod SP 24/7 de hoje está no ar e entrevista o secretário municipal de saúde de São Paulo, Luiz Carlos Zamarco. Secretário, muito obrigada por abrir as portas aqui do gabinete e receber o Pod SP 24/7. Oi, Vivi. É um prazer ter você aqui para a gente poder falar um pouquinho da saúde do município de São Paulo, principalmente hoje que o SUS está completando 35 anos de implantação no nosso país. E aí a gente vai poder falar um pouquinho do que a gente já avançou na cidade de São Paulo com o SUS paulista. Muito legal, secretário. Eu ia falar exatamente isso. Hoje, dia da nossa gravação aqui no gabinete, é dia do aniversário 35 anos do Sistema Único de Saúde e por isso nós vamos falar muito de saúde por aqui. O SUS hoje é a principal rede de assistência médica aí para 76% da população brasileira, secretário. E a gente vai detalhar nessa entrevista, como o senhor mesmo já falou, o trabalho da prefeitura na área de saúde, que pelo 5º ano consecutivo é o melhor serviço público de São Paulo. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A aprovação é muito alta, 75% de aprovação nas UPAs, né? E se o serviço funciona, o público aprova. Nossa opinião, secretário, qual o principal trabalho da prefeitura que garante aí a aprovação do paulistano na área da saúde? O que tem dado certo? Foi a ampliação no número de UPAs? Olha, o que aconteceu na cidade de São Paulo foi que o prefeito Ricardo Nunes ele, se preocupou em resolver os vazios assistenciais da cidade, né? Então, São Paulo é muito grande, são 12 milhões de habitantes, tem a região muito capilarizada de serviços de saúde e a gente precisava ter em regiões específicas, principalmente nas regiões mais vulneráveis, oferecer o serviço de saúde para aquela população, sem ela precisar se deslocar tanto e ter dificuldade de acesso mesmo. Então, a facilidade do acesso foi o que fez a população reconhecer, porque hoje a população tem uma UPA perto da casa dela, ela tem uma unidade básica perto da casa dela, a gente tem serviços de especialidade perto das casas das pessoas, então a gente colocou vários serviços em todas as regiões da cidade, e principalmente focando nas regiões mais vulneráveis, porque a cidade cresceu muito e durante muito tempo o serviço de saúde não cresceu na mesma velocidade. E, secretário,
Eu queria que o senhor explicasse para a gente como funciona aí o protocolo, linha de cuidados da Prefeitura de São Paulo, que na verdade ajudou muito aí o serviço de saúde chegar próximo à população, que é o que interessa, né? Esse acompanhamento aí dentro da casa da pessoa, dentro das famílias. Então, quando a gente, no primeiro momento, nós fizemos várias unidades de saúde, né? Saímos aí de um pouco mais de 450 unidades básicas de saúde para 479, estamos construindo ainda mais 25, saímos de 3 UPAs, fomos para 34 UPAs e estamos construindo mais 11, vamos chegar a 45 UPAs na cidade de São Paulo. E, além de fazer os equipamentos, você tem que fazer que esses equipamentos funcionem de maneira adequada para dar uma boa assistência de saúde. E a melhor forma de você fazer esse equipamento funcionar de maneira adequada é investir nas linhas de cuidado. Vou te dar um exemplo para você de uma linha de cuidado importante que teve um reflexo importante no atendimento da população. O paciente, as doenças crônicas não transmissíveis são a principal causa de comorbidade na cidade de São Paulo e a principal causa de óbitos, né? E a gente fez o que na cidade de São Paulo? Hoje qualquer pessoa que conhece o nosso serviço, que tem um parente que teve um infarto, pode ter presenciou isso. Nosso serviço ele está preparado para receber um paciente infartado. A gente faz treina nossas equipes, principalmente da sala de emergência, implantamos o serviço de triagem e na triagem a enfermagem já consegue verificar que o paciente é um paciente grave e encaminha ele imediatamente para a sala de emergência. E aí, na sala de emergência, eu não consigo ter um cardiologista em 34 UPAs de plantão 24 horas. E nem nos outros serviços. Hoje eu tenho 84 serviços de urgência e emergência entre AMAs, UPAs e pronto-socorros isolados. Nesses serviços todos, nós implantamos o protocolo de atendimento do infarto agudo do miocárdio, que é justamente uma linha de cuidado, onde o paciente, a hora que ele chega, a enfermagem verifica, suspeita do infarto, ele vai para a sala de emergência, o médico entra através da telecardio, ele discute o caso com um cardiologista que fica à distância, esse cardiologista fica 24 horas à distância, discute o caso com ele, ele passa o eletro e em 5 minutos ele dá o retorno e fala, tromboliza ou não tromboliza. Então, assim, você tem um atendimento com uma supervisão de um cardiologista para esse paciente que infartou. E com isso nós reduzimos a mortalidade de 30% para 4% na cidade de São Paulo. É impressionante então, esse dado mesmo. Isso é um exemplo, né? E a mesma coisa nós estamos fazendo um investimento também na linha de cuidados do acidente vascular cerebral. Esse a gente ainda tem um incremento maior ainda, porque como você falou, 76% da população utiliza o SUS. Na cidade de São Paulo, nós temos uma cobertura de aproximadamente um pouco mais de 6 milhões de pessoas coberta pela estratégia de saúde da família. E na estratégia de saúde da família, eu tenho um agente comunitário de saúde, que é aquele profissional que mora na localidade onde ele atua. Então, ele conhece a população que ele vai acompanhar na unidade básica de saúde. Isso faz toda a diferença, né, secretário? Sim. Esse atendimento humanizado. Isso. E ele faz, além de fazer um atendimento humanizado, fazer uma busca ativa, acompanhar se o paciente está cuidando da hipertensão, se está cuidando do diabético. Se o medicamento está chegando até ele. Isso, se ele está fazendo os controles adequados. E se não tiver, ele traz esse paciente novamente para a unidade, para o médico avaliar. Se o paciente não vai, ele leva o médico até a casa do paciente, então tem todo esse cuidado. Mas também faz um trabalho de orientação. E quando eu falo de orientação, é uma coisa bem ampla, falando de todas as patologias. Aí você fala da vacinação, você fala do cuidado da hipertensão, você fala do cuidado da diabetes e fala do cuidado que ele tem que ter quando um paciente, por exemplo, passa mal. Todos nós, né? Todos nós, inclusive nós médicos, eu falo porque eu também sou assim, tem uma dor de cabeça, você, vou tomar um remédio para dor de cabeça, vou descansar umas 2 horas e depois eu melhoro. Esquece, não investiga. Né? E é justamente esse o perigo, que essa dor de cabeça, essa tontura, esse falar meio enrolado, significa que ele pode estar tendo um AVC
E se o AVC for isquêmico, eu tenho 4 horas e meia para fazer uma intervenção segura para que ele saia desse quadro sem nenhuma sequela. Então, se você tiver um parente e o parente tiver qualquer um desses sintomas que eu falei, uma dor de cabeça forte, que está uma tontura, que ele tenha começa a falar um pouco enrolado, leve ele imediatamente para o nosso serviço de saúde, porque ele vai estar dentro da janela e eu vou poder utilizar o nosso atendimento da linha de cuidado do acidente vascular cerebral e tirar ele desse AVC sem sequela, porque nós temos o trombolítico para o AVC, só que o AVC eu não posso fazer na UPA, porque eu preciso de uma tomografia para diferenciar se ele é isquêmico ou se ele é hemorrágico. No hemorrágico eu não posso fazer o trombolítico, no isquêmico eu devo fazer o trombolítico. E aí, quando ele chega na UPA, passa por essa triagem que nós falamos, a enfermagem identifica que ele é um caso suspeito de AVC, ele imediatamente é encaminhado para um hospital que é referenciado a essa UPA, vai de vaga zero. Em todos os nossos hospitais nós trocamos todas as tomografias, colocamos umas tomografias mais modernas, imediatamente ele faz a tomografia e ele é trombolizado pelo médico daquela região. E ele não é todos os hospitais que eu tenho neuro. Como é que eu faço isso? Nós temos também uma equipe de neuro à distância que fica 24 horas dando um suporte para todos esses hospitais. Ele manda a tomografia para o neuro fala, é isquêmico, pode trombolizar, e você tira esse paciente sem nenhuma sequela. Ele recebe alta no dia seguinte. Se ele passar dessa janela, aí ele vai, infelizmente, a gente não consegue mais ter o mesmo resultado. A gente faz também, melhora o paciente, mas ele pode ficar com alguma sequela. Então é importante você levar dentro dessas 4 horas e meia para que ele saia desse problema sem nenhuma sequela. Secretário, ainda nessa linha de cuidados com a população, um grande passo aí da Prefeitura de São Paulo foi a criação dos centros TEA, né? De apoio às pessoas portadoras aí do transtorno do espectro autista, né? E é importante principalmente para as famílias também, né? Para a mulher é uma rede de apoio aí fundamental. Queria que o senhor detalhasse um pouco sobre as atividades dentro do Centro TEA. O Centro TEA, ele está ligado à Secretaria da Pessoa com Deficiência, não é nosso da Saúde, certo, mas faz um grande apoio para os nossos pacientes. Claro. Porque os pacientes hoje com TEA aumentaram muito, a demanda aumentou muito. E o que a gente fez na saúde para poder atender essa população, que nós estamos fazendo, inclusive? Se você for esperar um neurologista para atender todos os pacientes com TEA, com o aumento de demanda que tem muitos pacientes que vão ficar muito tempo aguardando esse atendimento. Então, hoje, a porta de entrada para um paciente com suspeita de TEA é a unidade básica de saúde. Na unidade básica de saúde, o médico está treinado para identificar esse paciente e a gente colocou a equipe de multiprofissional, porque os pacientes com TEA de menor grau, ele pode ser acompanhado dentro da UBS. Ele não precisa ir para um ambulatório de especialidades com um neurologista. Deixamos os casos de maior complexidade, onde o paciente tem um grau mais expressivo, e aí sim esse paciente vai para o ambulatório de especialidades e inclusive para o Centro TEA, porque esse paciente vai demandar daquela família uma assistência praticamente de 24 horas, a mãe principalmente, ela vai ser muito requisitada por essa criança, claro. E aí você precisa dar um suporte para essa mãe, e o Centro TEA, ele tem essa finalidade, né? A finalidade do Centro TEA não é uma finalidade terapêutica, a finalidade terapêutica ela é feita nas nossas unidades básicas, no nosso centro de especialidades, e dentro do Centro TEA é um equipamento de suporte para tanto a criança ter atividades nesse equipamento, quanto para a mãe, para a família e principalmente para a mãe.
Secretário, o senhor falou aí sobre a importância de se ter especialistas aí para reconhecer até o AVC e diminuíram aí, conseguiram diminuir cuidando do coração do paulistano, diminuindo os infartos. Eu queria que o senhor falasse qual é o investimento do programa federal, agora tem especialistas na cidade de São Paulo, não é? E como a cidade enfrenta aí a fila de espera por exames e cirurgias pelo Sistema Único de Saúde. A cidade tem quase 5.000 leitos hospitalares, é isso mesmo, secretário? Sim. A gente conta nos leitos hospitalares, tanto dos hospitais municipais quanto dos hospitais estaduais, nós chegamos a esse número. Certo. Nós estamos investindo nos hospitais municipais, fazendo uma grande reforma em todos eles, porque a gente criou as UPAs. Quando você cria as UPAs, você coloca 900 leitos de urgência e emergência adequado para esses pacientes. Então, são pacientes que você tirou dos corredores dos hospitais e colocou num leito de atendimento, com atendimento e suporte, retaguarda médico e de equipamentos. Mas aí você também precisa colocar o leito de internação para esse paciente. Então, com isso, o prefeito está fazendo uma grande reforma em todos os nossos hospitais e colocando mais 1.572 leitos na cidade de São Paulo. Então, isso vai dar um suporte muito grande para nossas UPAs, para você continuar na linha de cuidados, que é aquilo que a gente estava falando até agora, que nós falamos de 2 linhas de cuidado, mas a gente tem várias outras linhas de cuidado da cidade de São Paulo e a gente precisa ter, o paciente precisa entrar no serviço de saúde, ele precisa ter um hospital e depois ele receber alta e ter os centros que ele vai ser acompanhado, ou um ambulatório de especialidade, ou no centro de reabilitação, ou no centro de dor, ou num CAPS, enfim, dependendo da patologia que ele tiver, ele vai ter o local adequado para ele ser encaminhado. Aí na cidade de São Paulo a gente fez esse aumento e de investimento que a gente teve aqui do governo federal, ele ainda ele não deu um valor para nós ainda, né? O governo federal está utilizando as emendas federais para poder fazer alguns contratos com hospitais e clínicas privados para oferecer esse serviço. Mas ainda nós estamos conversando, né? A gente colocou as nossas... Por favor, o senhor esteja cobrando. Nós colocamos as nossas necessidades, né? Claro. Que a gente já colocou aquilo que a gente já conseguiu avançar, mas tem muita coisa que a gente precisa realmente de ajuda para poder, né? São Paulo, teoricamente, os municípios são responsáveis pela média e a baixa complexidade. A alta complexidade seria dos outros entes federativos. Certo. Como São Paulo é muito grande, tem 12 milhões de habitantes e a complexidade também é grande na cidade de São Paulo, o município investiu também na alta complexidade, né? Nós somos, acho que provavelmente, o único município que tem um hospital de oncologia custeado com recurso municipal, né? Então, que não é a missão da cidade, do município, a missão de qualquer município é cuidar da baixa e da média complexidade. Mas em São Paulo, a gente atua também na alta complexidade e precisa muito que o Ministério da Saúde venha atuar junto conosco para a gente poder resolver as demandas que nós temos na cidade. Até porque, né, secretário, São Paulo tem aí um dos melhores hospitais públicos do mundo, né, listados aí numa lista internacional, não é mesmo? É motivo de orgulho para a cidade de São Paulo. Sim, nós temos 2 hospitais, né? Temos o Hospital Infantil Menino Jesus e temos o Hospital do Mboi Mirim também, citado como um dos melhores hospitais públicos. E o que é importante aqui na cidade de São Paulo, que eu sempre falo, São Paulo, ele atrai as pessoas para cuidar da saúde. Isso não só na medicina pública, na medicina privada também. Qualquer pessoa que tem um problema mais sério de saúde em qualquer lugar do nosso país, ela vai para onde? Especialista aqui, né? Ela vem para São Paulo. Sem dúvida. E eu vou te dar um exemplo. Hoje a gente colocou a tecnologia, eu falei para você de 2 exemplos de tecnologias que a gente usou, o Telecard, o Teleneuro, que é a tecnologia nos ajudando na linha de cuidado, mas a gente também usa a tecnologia para fazer um monitoramento do que nós estamos atendendo na cidade, do que nós temos que melhorar na cidade, o que a gente já conseguiu avançar. E o que, assim, foi uma grande surpresa, porque a gente já tinha a noção disso, mas a gente pôde comprovar isso no ano de 2024, porque São Paulo tem 12 milhões de habitantes.
70%, como você falou, dependente SUS. Então, se você colocar 70% de 12 milhões de habitantes, vai dar mais ou menos aí uns 8 milhões de habitantes. E no ano passado, nós fizemos um monitoramento de todas as pessoas que foram atendidas na cidade de São Paulo. E foram 14 milhões de CPFs. Puxa vida. Então, 6 milhões de CPFs não eram da nossa cidade. E foi com recurso nosso, tanto recursos que nós temos de orçamento, quanto de recursos de saúde e até recursos que a gente recebe de ajuda. Então, quando o Ministério está ajudando a cidade de São Paulo, ele não está ajudando a cidade de São Paulo, ele está ajudando o Brasil, porque o Brasil cuida da sua saúde aqui na nossa cidade. Isso é fundamental. E, secretário, São Paulo está enfrentando aí uma guerra contra o mosquito da dengue. Eu queria que o senhor detalhasse aí quais são as ações de enfrentamento à doença. O ano passado, 2024, a dengue foi um problema de saúde no Brasil inteiro e na cidade de São Paulo não foi diferente. E aí nós fomos pioneiros em várias ações de combate à dengue. Colocamos o drone na cidade de São Paulo, que é uma inovação. E por que o drone na cidade de São Paulo era importante? Cidade grande, com várias construções que o agente não tem acesso para entrar nas construções, inclusive construções de alto nível, casas com piscina que estão fechadas. A piscina é um criadouro da dengue se ela não tiver a água cuidada. E você, às vezes, não tem o acesso para o dono dessa casa, o dono de um edifício, por exemplo. Você pega um edifício aqui, inclusive no centro da cidade, edifícios que estão aí fechados e a água fica parada em cima da laje, é um criador de dengue. E com esses drones a gente vai até esses locais e coloca o larvicida e você vai eliminando os criadores de mosquito. Começamos a fazer isso ano passado. Colocamos na cidade de São Paulo mais 90 carros, nós estamos com 96 carros que faz a nebulização na cidade toda e 200 nebulizadores individuais. São agentes nossos que andam com nebulizadores nas costas e na região que ele trabalha, ele vai nebulizando, principalmente naqueles locais onde a gente tem casos confirmados. Mas como ano passado a gente teve casos confirmados na cidade inteira, nós fizemos isso em todas as ruas da cidade e continuamos mantendo essa atividade nesse ano. E o resultado foi aquele que nós vimos esse ano, né? O estado de São Paulo inteiro teve problema com a dengue em 2025 e a cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina, conseguiu passar. Tivemos casos, mas comparados com o que aconteceu na cidade, nas outras cidades, foi um número insignificante. Então, são essas ações que nós começamos o ano passado, aumentando o número de carros o carro que nebulizam o inseticida para dengue, aumentando o número de nebulizadores individuais, aplicando o inseticida para eliminar o mosquito, que a gente conseguiu fazer isso. E também tivemos um grande apoio da imprensa, né? Que a imprensa divulgou a importância da população para não permitir criadouros da dengue. Claro. Colocamos esses agentes da saúde, que eu já falei para você, que atua de maneira importante nas regiões, eles também orientando a população para cuidar da sua casa, para evitar locais que sejam criadouros. Todas essas ações juntas na cidade de São Paulo foi que deu esse sucesso em 2024 para diminuir a transmissão da dengue na nossa cidade. E, na verdade, informação é fundamental, né, secretário? Porque agora a gente vem chegando a primavera, vem chegando o verão, os dias mais quentes, e enquanto a gente não bater na informação, nas campanhas de alerta, a população esquece, né? Sempre assim. Então, a gente tem que reforçar isso, o nosso trabalho, o trabalho da secretaria também. E muito importante a população que está aí nos assistindo, receber o agente de saúde na sua casa, seguir as orientações que ele faz, tanto para a dengue quanto para as outras patologias, porque ele vai estar te ajudando a ter uma melhor qualidade de saúde.
Secretário, nosso tempo está encerrando. Eu queria muito agradecer você ter aberto aí o gabinete da Secretaria de Saúde para receber o Pod SP 24/7. Muito obrigada. Eu que te agradeço a oportunidade, Vivi, e essa oportunidade da gente estar divulgando para a nossa população essas ações de saúde que é para a melhoria da qualidade de vida de todas as pessoas da nossa cidade. Muito obrigado. Sem dúvida, de toda a cidade e de todo o Brasil, como o senhor mesmo citou. É verdade. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado a você. Esse foi o Pod SP 24/7 de hoje, conversando com o secretário de Saúde da cidade de São Paulo. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais.